A gente conta agora que o governador Ratinho Júnior, do PSD, confirmou que tem a ambição de participar mais ativamente da política nacional. Ao ser questionado se vai disputar a presidência, Ratinho afirmou querer formar um grupo que tenha boas propostas e que pode ser protagonista desse grupo ou atuar como coadjuvante de outro candidato. A fala do governador ocorreu numa entrevista para o site Poder 360 em Brasília. Entre os questionamentos, Ratinho Júnior admitiu a vontade de apresentar o nome dele por uma disputa à presidência da República, mas reforçou que para disputar o Palácio do Planalto em 2026, precisa de apoio de outros agentes políticos e também avaliar a conjuntura política do momento. Vamos ouvir o que disse o governador sobre isso. O fato não é se eu sou ou serei candidato a presidente, até porque isso não depende só de mim. Você tem uma questão partidária, você tem que ter uma construção de aliança, você tem que ter uma construção também de viabilidade eleitoral, que não é simples, o Brasil é um país muito grande. Mas o que eu posso te dizer é que eu tenho, sim, a obrigação e vou colaborar com a minha geração no sentido de a gente apresentar uma proposta de país para o Brasil se modernizar. Nós não podemos ficar discutindo o Brasil da década de 80, nós temos que olhar para o futuro. Nós temos aí um novo momento do país na área de tecnologia, nós temos que implantar robótica nas escolas, nós temos que implantar programação nas escolas, temos que implantar educação financeira nas escolas, nós temos que preparar uma nova geração que pensa diferente da geração da década de 90, da década de 80 e das outras gerações, para um país moderno, né? E o Brasil tem tudo para isso. Ratinho Júnior também disse que no caso de não ser o protagonista de uma candidatura, que ele estaria disposto a participar da construção de um projeto de uma disputa presidencial e, nesse caso, atuaria como um coadjuvante do candidato escolhido. Veja, eu acho que a minha função é poder colaborar com o Brasil. Se vai ser como protagonista ou sendo um coadjuvante ajudando um projeto, eu quero estar presente. Eu acho que eu não quero pecar pela minha audácia de querer colocar uma candidatura sem ela estar viabilizada, né? Isso demora para ser construído. Claro que se eu ver que tem possibilidade, nós vamos trabalhar para isso, ser uma opção do partido. Ratinho Júnior também comentou sobre a força que o PSD tem conquistado. Para o governador, o partido está se fortalecendo em todo o país e tem capacidade de ser competitivo em muitas prefeituras nas eleições de outubro. Vai crescer, hoje é o partido que mais tem prefeitos no Brasil, né? Isso fruto do bom posicionamento que o PSD tem tido ao longo do tempo, né? Acredito que tem uma tendência de crescimento, porque o PSD alguns estados já está muito organizado. É o caso do Paraná, o caso de São Paulo, Minas Gerais, mas tem estados que eles passaram a se organizar nos últimos anos. Então, eu vejo que a gente vai ter um crescimento aí robusto em todo o país. Então, acho que o PSD tem se organizado bastante. Nós temos um quadro de bancada muito bom. Acho que a gente vai ter uma grande oportunidade aí de apresentar um volume de prefeitos eleitos de cidades importantes para colaborar com o Brasil. Olha, essa entrevista foi concedida em Brasília. Originalmente, essa visita para a capital federal de Ratinho Júnior tinha como objetivo um encontro marcado entre ele e Jair Bolsonaro. Mas a assessoria de imprensa do governador afirmou que não houve essa reunião entre o chefe do Executivo paranaense e o ex-presidente da República. Vamos lá, começar de trás para frente, então, das informações que a Bia trouxe aqui sobre esta ida do Ratinho Júnior a Brasília, que muita gente comentou que era para definir questões municipais. Não é verdade. Os bastidores dão conta de que, na semana passada, interlocutores do governador até acionaram interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas Bolsonaro não estaria em Brasília hoje. Então, essa reunião não foi marcada por falta de agenda de Bolsonaro. Mas é claro que eles vão conversar em algum momento e o governador deixa claro que quer essa aliança com o grupo do presidente Jair Bolsonaro para as cidades aqui do Paraná, em especial Curitiba. Aí se ventila o nome de Paulo Martins como uma possibilidade na vice de Eduardo Pimentel, que resolveria um problema do governador. Teria ali dois aliados em uma chapa bastante competitiva aqui em Curitiba. O Paulo Martins diz que não está aberto a essa negociação no momento. Esta é a informação apurada aqui pelo Grupo RIC. Então, a reunião não foi marcada porque o Bolsonaro não estaria em Brasília e o assunto não foi discutido, pelo menos de forma mais robusta desta vez. E a verdadeira intenção
apresentação do Ratinho em Brasília foi representar o COSUD, então ele veste essa roupa de líder nacional e fez o debate que a Bia trouxe aqui. Esse debate ele foi fazer. E me chama a atenção, em uma época de discursos políticos inflamados, de declarações extremadas, a serenidade. Ele fala ali, olha, eu estou aqui discutindo um projeto nacional, se não for eu inclusive topo estar como coadjuvante. Traduzindo para o bom português, eu topo ser vice de alguém. É isso, está disposto a conversar ali para formar esse campo de uma aliança mais de centro-direita. É isso que o Ratinho passou lá em Brasília. Há muitas discussões, ele tem muito o que vencer. O partido dele, o PSD, está na canoa de Lula. O Haddad ali, inclusive, está pilotando a canoa em alguns momentos do governo Lula. E o Ratinho tem alguns pontos a vencer nesta corrida nacional em que ele coloca o nome dele. Mas, Pedroso, me chamou a atenção que ele vai ter que equilibrar essa balança. O eleitor de centro-direita quer políticos com pulso firme, que tenham declarações mais firmes. E o Ratinho tenta ser um conciliador. Eu quero ver como é que ele vai equilibrar essa balança. Ele tem que equilibrar essa balança da polarização, e você acerta nessa provocação, porque é isso. Quando a gente olha a disputa presidencial do Brasil, a gente percebe o seguinte: independente do que qualquer instituto de pesquisa fale, só existem 2 líderes populares hoje no Brasil. Liderando a esquerda, você tem o atual presidente Lula, e você tem liderando esse campo mais à direita o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer coisa fora desses 2 polos acaba sendo esmagado e não consegue ir ao segundo turno. Então, essa conversa do Ratinho, essa aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é importante não só para tentar resolver aqui a questão da capital, mas se ele pretende herdar votos dessa centro-direita, se tornar viável, ele vai precisar de alguma maneira atrair, sim, essa base eleitoral. Ele vai precisar dessas bênçãos, talvez, do Jair Bolsonaro. Nós temos muita água para passar embaixo da ponte até 2026, mas a pretensão do Ratinho é legítima. Ele vai ter que resolver essa questão do apoio, como você trouxe, da polarização, mas ele também precisa garantir que os números que o Paraná tem entregue se mantenham. Perceba, hoje o Paraná tem dados de segurança pública melhor do que os estados brasileiros, praticamente todos. Nós temos dados econômicos melhores, temos crescido na indústria, crescido no serviço. Enfim, a importância e a relevância econômica garantem essa pretensão do Estado como um líder. Percebam que a gente consegue ter isso. Por exemplo, a presidente do PT, que é o partido do presidente da República, é do Paraná. Acabou de ser eleito líder da oposição um deputado paranaense. Então, o Paraná, por esse crescimento estruturado, ele consegue se colocar como protagonista. Então, é natural que o Ratinho se coloque. Ele tem 2 desafios, Mark. Além dessa questão da polarização, garantir que os números e que a maldição de um segundo mandato, que muitas vezes engole governadores aqui no estado, também lhe arrasta. Então, tem que cuidar da casa, fazer a lição de casa, porque o Paraná hoje já tem tamanho, sim, para poder pleitear um protagonismo nacional. Vamos ver se nessa gincana até 2026 ele se mantém firme nessa disputa. Agora 7h24. Repita. 7h24.